Em março de 2024, a Rússia lançava 3.500 bombas planadoras por mês contra alvos ucranianos com alta precisão. Um aumento de 16 vezes em relação a 2023. Apesar dos dados mistos para o início de 2025, os números devem crescer ainda mais. Essas armas guiadas por satélite atingem alvos a até 60 milhas, mantendo as aeronaves russas seguras, fora do alcance da maioria das defesas aéreas. O sistema foi revolucionário ao eliminar a necessidade de apoio convencional da Força Aérea, que a Rússia já possuía pouco desde o início. Mas em fevereiro de 2025, a maré havia mudado completamente. Blogueiros militares russos relataram que todos os sistemas de correção por satélite haviam oficialmente saído de cena. Agora, as forças russas precisam de até 16 bombas para obter o mesmo efeito destrutivo que antes conseguiam com apenas uma. A mudança não foi sorte, e sim inovação da Ucrânia diante da adversidade. Inovações como Lima, um sistema de guerra eletrônica tão avançado que bloqueia e confunde sinais de navegação russos. Pilotos de Moscou acreditam atacar alvos legítimos com armas de precisão, mas sistemas automatizados da Ucrânia inserem dados falsos nos guiamentos russos. As bombas, em vez disso, estão sendo direcionadas para campos vazios, a muitos quilômetros de seus pontos de impacto pretendidos. Isso não é só um grande sucesso tático, já está revolucionando a guerra nos céus da Ucrânia. O sistema não apenas força as bombas a saírem do curso, ele pode cegar toda a força aérea da Rússia. Vamos explorar como Lima surgiu, funciona e seu potencial futuro para entender seu impacto revolucionário. Devemos analisar o que foi visto como maior ameaça à Ucrânia em 2023 e 2024. Bombas planadoras. O uso dessas bombas pela Rússia ocorre principalmente por conveniência, devido a diversos fatores. As forças aéreas russas não alcançaram supremacia aérea sobre a Ucrânia nos primeiros meses. Isso se deveu a uma combinação complexa de doutrina militar, logística e falta de adaptação, que vamos discutir um pouco mais adiante. O principal é que a Rússia não usou seus jatos modernos por causa das defesas em camadas da Ucrânia. A Ucrânia recebeu defesas antiaéreas capazes de ameaçar aeronaves russas, forçando a Rússia a retirar seus jatos das missões no espaço aéreo ucraniano. Em segundo lugar, a Rússia enfrentava um gargalo produtivo. Os mísseis modernos, drones Shahed e artilharia convencional que a Rússia possuía não podiam ser fabricados em quantidade suficiente. Para compensar as perdas crescentes nessa guerra de atrito em que os lados se estabilizaram até o fim de 2022. Isso ocorre principalmente pelas sanções dos países da OTAN, que impediram a Rússia de acessar tecnologia avançada, como microchips para aviônicos e navegação. Por fim, a Rússia já estava avançando em suas capacidades de guerra eletrônica, especificamente com o uso de drones para igualar a Ucrânia nas linhas de frente. Isso significava que a Rússia poderia utilizar capacidades de vigilância semelhantes para encontrar alvos militares estacionários vitais, tanto a curtas quanto a longas distâncias. As bombas planadoras solucionaram esses problemas com o Módulo Unificado de Planeio e Correção, sigla russa para Módulo Unificado de Planeio e Correção. Módulo Unificado de Planeio e Correção não é um projeto revolucionário, mas um acessório simples para bombas de gravidade não guiadas já existentes, normalmente lançadas de bombardeiros. O Módulo Unificado de Planeio e Correção recebe asas e cauda para melhor aerodinâmica. Possui um sistema de guiagem simples, que permite à bomba desviar e mudar de rota em voo. Os Estados Unidos têm um sistema equivalente com o Joint Direct Attack Munition, a munição de ataque direto conjunto, um sistema de guiagem que pode ser acoplado a bombas, desde a Guerra Fria, tornando-as ainda devastadoras nos tempos modernos. Os UMPKs permitiram à Rússia usar seus grandes estoques de munições soviéticas, especialmente as bombas de alto explosivo Fugasnaya Aviatsonaya bomba e modelos Fugasnaya Aviatsonaya. A Fugasnaya Aviatsonaya bomba 500, com 470 libras de explosivo, foi uma das primeiras bombas adaptadas com UMPKs e usadas como bomba planadora na Ucrânia. Depois surgiram variantes como Fugasnaya Aviatsonaya bomba 250, Fugasnaya Aviatsonaya bomba 1000 e a potente Fugasnaya Aviatsonaya bomba 3000, que leva cerca de 3.000 libras de explosivos. O melhor é que essas bombas permitiram à Rússia produzir bombas planadoras em larga escala.
Há muito material básico nos estoques soviéticos, e cada módulo unificado de planeio e correção custa cerca de $24 mil. A navegação usa sistemas de orientação já instalados em todo o equipamento militar russo. Esses custos são insignificantes comparados a mísseis de longo alcance e interceptadores padrão, ambos custando milhões de dólares. Isso resultou na Rússia lançando 40 mil bombas somente em 2024. Segundo o Instituto Real de Serviços Unidos, a Rússia planeja produzir 75 mil bombas planadoras em 2025, permitindo lançar uma média de 205 por dia. O uso de bombas planadoras permite que aeronaves russas, tanto da era soviética quanto de modelos mais modernos, lancem bombas planadoras de cerca de 30 a 50 milhas de distância da linha de frente. Assim, mantendo-as no lado russo do espaço aéreo, mais seguras de um contra-ataque. A Rússia ainda possui vantagem significativa na quantidade de caças disponíveis. Ela pode atacar por múltiplos vetores, sobrecarregando defesas que usam sistemas caros e de alto efeito, como interceptadores ou mísseis ar-ar. Ainda mais preocupante para os defensores ucranianos, as forças russas afirmam que as Fugasnaya Aviatsonaya Bomba 3.000 equipadas com módulo unificado de planeio e correção alcançam um erro circular provável: 10 metros. Isso significa que metade das bombas cairia a até 10 metros do alvo pretendido. Além disso, o Instituto para o Estudo da Guerra sugeriu que a Rússia melhorou os projetos do módulo unificado de planeio e correção no início de 2025, reduzindo o círculo de erro provável de 50 metros para menos de 5 metros em todo o arsenal disponível. Claro, esse círculo de erro provável depende do sistema manter comunicação constante com os satélites, e é exatamente isso que Lima interrompe. Antes de explicar como funciona o sistema que derruba bombas planadoras, é importante destacar por que esse desenvolvimento surgiu na própria Ucrânia. Você imaginaria que Estados Unidos da América, Reino Unido, França ou Alemanha seriam os primeiros a criar sistemas antibombas planadoras. Afinal, eles podem ter capacidades de guerra eletrônica mais do que suficientes em seus próprios países. Mas o problema está na capacidade deles de implementá-las na Ucrânia. Quando as bombas planadoras russas começaram a cair, a resposta defensiva inicial da Ucrânia seguiu o pensamento militar convencional que funcionou durante boa parte de 2022, solicitando sistemas de defesa avançados aos aliados ocidentais. Porém, essa abordagem não seria viável a longo prazo por alguns motivos. O primeiro desafio da Ucrânia foram os longos prazos para adquirir e receber equipamentos militares. Os sistemas de defesa aérea ocidentais exigiam meses de burocracia, pois cada país da OTAN tinha poder de veto sobre transferências de tecnologia sensível. Mesmo aprovados, os sistemas exigiam meses de treinamento dos operadores ucranianos em equipamentos ocidentais. Enquanto bombas russas caíam diariamente, surgiu a questão econômica da troca de munição. Mais de 3.000 bombas planadoras são usadas por mês, desde 2024, e o número deve ultrapassar 6.000 até o fim de 2025. Mísseis interceptadores caros doados pela OTAN eram inadequados para a tarefa. As forças ucranianas não podiam gastar milhões em interceptadores por apenas $24 mil. Kits de orientação acoplados a bombas que a Rússia podia recuperar de depósitos na Sibéria. Além disso, a guerra eletrônica ocidental é projetada com mobilidade e integração em uma grande área em mente. Estados Unidos da América e Europa possuem sistemas próprios de geolocalização por satélite, bases militares globais e capacidade de enviar sua força aérea ao espaço aéreo inimigo. Isso permite que eles exerçam uma pressão significativa em todo o campo, obtenham superioridade aérea desde o primeiro dia e, potencialmente, isolem um inimigo em uma guerra teórica. Em contraste, a Ucrânia precisa de capacidades de negação de área para evitar ser invadida por um inimigo muito maior. O sistema opera continuamente em espaço aéreo contestado, onde ambas as forças aéreas são dissuadidas de voar. Mesmo com sistemas avançados, a OTAN era responsável por inteligência vital e apoio operacional. Isso era um problema porque os Estados Unidos da América mudaram sua posição sobre doações à Ucrânia durante o governo Trump.
Em março de 2025, os Estados Unidos da América suspenderam por um tempo a cooperação de inteligência com a Ucrânia por preocupações de segurança, buscando pressionar Ucrânia e Rússia a negociarem. Desde então, esses esforços falharam. Os Estados Unidos da América diminuíram o apoio à Ucrânia, retomaram o compartilhamento de inteligência e deixaram de tentar um acordo de paz. Embora temporária, a interrupção no compartilhamento de inteligência demonstrou como o apoio externo pode ser rapidamente interrompido por considerações políticas além do controle da Ucrânia. E não há como saber se algo semelhante pode acontecer depois, especialmente considerando que a Starlink é um dos principais provedores de inteligência para os sistemas da Ucrânia. A Starlink é de Elon Musk, que já tem vínculos complicados com os Estados Unidos da América e pode mudar de posição se o apoio político do país mudar. Então, a Ucrânia foi praticamente forçada a desenvolver um sistema do zero, usando produção e tecnologia domésticas. Engenheiros ucranianos iniciaram o desenvolvimento do sistema de guerra eletrônica Lima em dezembro de 2022, durante o auge dos ataques russos com bombas planadoras. O momento refletia a necessidade operacional mais desesperadora da Ucrânia: encontrar uma forma de combater armas de precisão que estavam destruindo sistematicamente as posições defensivas. Felizmente, o programa de desenvolvimento pôde aproveitar as vantagens únicas da Ucrânia em guerra eletrônica contra a Rússia. Ou seja, engenheiros ucranianos mais velhos e experientes também possuíam conhecimento profundo dos sistemas de navegação russos, já que trabalharam com o GLONASS, o Sistema Global de Navegação por Satélite, que foi desenvolvido quando a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética. Instituições de pesquisa em Kiev e Kharkiv lideraram a computação soviética na Guerra Fria, lançando uma base de expertise técnica que continua a influenciar as capacidades modernas de guerra eletrônica da Ucrânia. O sistema Lima foi criado pela equipe Vigia Noturna, um grupo de voluntários civis com experiência em negócios e manufatura. Depois, a Organização Mundial da Saúde trouxe especialistas em sistemas de mísseis russos para desenvolver soluções avançadas de guerra eletrônica e contramedidas contra drones. Diferente dos programas ocidentais, que demoram anos do conceito à implantação, engenheiros ucranianos trabalhavam sob pressão dos bombardeios diários. Embora tudo isso possa ter levado a abordagens apressadas, isso poderia significar erros. Também eliminou completamente os atrasos burocráticos e administrativos tradicionais e reduziu o tempo do teste de protótipo à produção em massa para meses, em vez de anos. Os primeiros protótipos focaram em abordagens tradicionais de interferência, sobrecarregando os sinais de navegação russos com ruído eletrônico. Porém, os testes mostraram que a interferência simples pode ser neutralizada com melhorias no processamento de sinal, salto de frequência ou mais antenas, como citado antes no relatório. A grande descoberta veio quando os engenheiros perceberam que podiam fazer algo muito mais sofisticado. Em vez de bloquear os sinais de navegação russos, eles poderiam corrompê-los com dados falsos. Segundo a Forbes, a Nightwatch pode produzir até 300 unidades Lima por mês, mostrando grande capacidade de produção local. O sistema Lima utiliza supressão digital ao combinar bloqueio, falsificação e interferência cibernética em receptores de navegação, diferindo das formas tradicionais de guerra eletrônica. Para entender exatamente o que isso significa, precisamos voltar aos sistemas que permitem que as bombas planadoras russas sejam eficazes em primeiro lugar. GLONASS é o rival principal do sistema de posicionamento global criado pelos americanos. O GLONASS tem 24 satélites e 2 reservas, igualmente distribuídos em planos orbitais, inclinado a 64,8 graus do Equador, em órbitas quase circulares. A 19.100 km de altitude, um pouco abaixo dos 20.200 km do sistema de posicionamento global. No entanto, o GLONASS é mais preciso em latitudes mais altas, ou seja, mais próximo dos polos, já que os satélites do sistema de posicionamento global orbitam mais próximos ao plano equatorial. Mais importante ainda, dos 24 satélites, 18 cobrem o território da Rússia a qualquer momento, indo além das limitações geográficas. Os satélites GLONASS usam acesso múltiplo por divisão de frequência, transmitindo o mesmo código em frequências diferentes, enquanto o sistema de posicionamento global utiliza acesso múltiplo por divisão de código com códigos distintos na mesma frequência.
Um receptor, que precisa ter sua posição calculada, se conecta a 4 satélites diferentes. 3 sinais de satélites trilateram a posição do receptor na Terra ou no ar, enquanto o quarto auxilia. O atraso entre dispositivos garante precisão horizontal abaixo de 30 pés. A Rússia tem um sistema de codificação próprio com códigos avançados para uso militar. Em certas situações, isso deve melhorar a precisão da mira parada e em movimento. Bombas russas com módulo unificado de planeio e correção usam navegação dupla, orientação inercial e correção via GLONASS. Se a conexão com o satélite falha, as bombas seguem usando só dados inerciais. Isso permite que o sistema, teoricamente, calcule sua posição em relação ao alvo com base no tempo de voo e na velocidade. Mas aproximações acumuladas fazem com que ele perca precisão quanto mais tempo permanecer em voo. Lima explora os 2 métodos de orientação ao mesmo tempo. Lima emite sinais GLONASS, falsos mais fortes que os originais, fazendo com que receptores russos se conectem aos dados falsificados em vez da navegação legítima. Em sistemas de navegação inercial, Lima insere dados de voo falsos no computador da bomba, corrompendo a posição inicial usada como referência. Basicamente, a bomba pode interpretar dados que sugerem que ela está voando a partir de um local diferente, fazendo com que ela desvie do caminho para compensar. Sem correção por satélite, isso ocorre e não há como reverter. A precisão e taxa de sucesso do sistema devem seguir como segredo militar até o fim da guerra, ou talvez por muito mais tempo. No entanto, podemos obter algumas informações a partir do sistema concorrente dos Estados Unidos. Uma análise comparativa do Joint Direct Attack Munition, apresentada em um veículo militar e citando o próprio escritório do projeto do Joint Direct Attack Munition, mostra que os sistemas Joint Direct Attack Munition, ONI, alcançam um círculo de erro provável de 1 a 5 metros, quando utilizam orientação por sistema de posicionamento global. Sem navegação por satélite, a precisão do Joint Direct Attack Munition cai muito, com erro de cerca de 30 metros após 100 segundos de voo usando só orientação inercial. Espera-se que os sistemas módulo unificado de planeio e correção russos apresentem padrões de degradação semelhantes, mas com um desempenho básico pior, devido à maior precisão do Joint Direct Attack Munition em sua eficiência máxima. A análise indica que o círculo de erro provável pode chegar a 45 ou até 90 metros após 100 segundos de voo. Sob a obfuscação eletrônica de Lima, a precisão degrada exponencialmente. Isso significa que, quanto mais tempo as bombas inimigas permanecerem dentro do alcance de transmissão de Lima, mais erros se acumulam nos cálculos de navegação. Se lançadas em velocidades subsônicas, as bombas devem viajar por mais de 100 segundos. Um objeto voador planando à velocidade do som levaria cerca de 204 segundos para percorrer 45 milhas. A física das bombas planadoras pode exigir outro vídeo. Resumindo, a resistência do ar limita bastante a velocidade do voo passivo, sem propulsão. A eficácia de Lima ficou clara quando a precisão dos bombardeios russos caiu, sobretudo em Kharkiv e Zaporizhia. As forças russas deixaram de atacar essas áreas. O observador militar israelense Igal Levin avaliou que as inovações tornaram as tecnologias de guerra eletrônica ucranianas as mais avançadas, com o bloqueador Lima representando um dos sucessos mais recentes. Ao desorientar os sistemas russos, o mais revelador são as confirmações involuntárias de fontes russas. O canal pró-russo de Telegram de caças-bombardeiros, administrado por um ex-piloto militar russo, reconheceu que a era de ouro do divino módulo unificado de planeio e correção acabou sendo de curta duração e que a guerra eletrônica ucraniana se tornou tão eficaz que satura a linha de frente, o que significa que todos os alvos de alto valor para as bombas planadoras russas agora estão cobertos por sistemas defensivos. A Rússia tentou contramedidas, com pouco sucesso. Forças russas usam antenas anti-interferência Cometa M nos kits, módulo unificado de planeio e correção, que passaram de 4 para 6, 8, 16 e até 24 receptores. Porém, só aumentar os elementos não manteve a eficácia do módulo unificado de planeio e correção em níveis satisfatórios. A prova mais condenatória da eficácia de Lima é que a Rússia teve que se adaptar às suas falhas, em vez de usar sua vantagem numérica. Diversos relatos já descreviam aeronaves russas equipadas com unidades de sistema de posicionamento global comerciais presas aos painéis de instrumentos com sistemas de fixação improvisados.
mostra que os sistemas militares GLONASS se tornaram pouco confiáveis no espaço aéreo ucraniano. Além disso, relatos desde 2022 mostram que a Rússia já precisava recalibrar seus sistemas falhos antes da finalização de Lima. Com o GLONASS ineficaz, as bombas planadoras provavelmente ficam ainda mais prejudicadas sob bloqueio ativo do que as análises indicam. Lima também representa uma vitória decisiva para a Ucrânia em termos de troca de custos. Cada sistema Lima pode neutralizar milhares de armas russas caras, custando bem menos que as defesas aéreas tradicionais. Diferente do S-300 russo e dos mísseis Patriot americanos, a guerra eletrônica faz as armas errarem o alvo, sem precisar de interceptadores caros. Além disso, uma vez desenvolvido e implantado, o sistema permanece essencialmente ativo de forma permanente até ser desligado. Não há necessidade de reabastecê-lo com mais mísseis que custam centenas de milhares de dólares ou mais, dependendo do sistema. Ou de sempre mover o sistema, para evitar que seja alvo. Como ele interfere no sistema GLONASS que a Rússia usa em todo o seu exército, também oferece uma certa proteção passiva contra armas de precisão que poderiam ser usadas para pressioná-lo. Por fim, há a capacidade de fabricação do sistema. A Ucrânia pode fabricar 300 desses sistemas por mês contra apenas 10 sistemas Patriot que supostamente possui. E talvez mais. 17 previstos para a primavera de 2026. Isso cobre só 27 sistemas para proteger 1.300 quilômetros de linha de frente ativa, além de outras áreas onde a Rússia atuar ou a Ucrânia invadir o território russo. Simplificando, a carga econômica e de fabricação relativamente pequena do sistema Lima significa que a Ucrânia poderia, de forma viável, cobrir mais a linha de frente com ele, em vez de usar sistemas tradicionais baseados em interceptação. Além disso, se as especificações do sistema forem compartilhadas com a OTAN, os países ocidentais poderão usar sua própria produção para melhorar esses números. Isso não seria improvável, pois Ucrânia e OTAN já criaram o Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação na Polônia para melhorar seus sistemas de defesa. O sucesso de Lima contra sistemas de navegação russos abre novas possibilidades para ampliar as capacidades de guerra eletrônica. Esses princípios de engano de sinal também se aplicam a armas de precisão de longo alcance, como mísseis de cruzeiro e balísticos. Corromper dados de navegação nas fases finais do voo pode diminuir muito a precisão contra alvos estratégicos valiosos. Com a guerra cada vez mais voltada para sistemas não tripulados, a guerra eletrônica capaz de afetar navegação e comunicação de drones ganha grande importância. A estratégia de Lima provavelmente já está sendo usada para desviar enxames de drones de seus alvos. A artilharia moderna depende cada vez mais do sistema de posicionamento global para disparos precisos. Sistemas de guerra eletrônica que interferem na navegação da artilharia podem criar amplas zonas defensivas contra foguetes e artilharia de precisão. Com sistemas tradicionais, a enganação pode virar redirecionamento. Um sistema como o Lima, em maior escala, pode redirecionar um míssil maior para áreas protegidas por interceptores tradicionais, melhorando a precisão, os casos de uso e a cobertura efetiva destes últimos. O sucesso do Lima traz lições importantes para planejadores militares do mundo todo e será estudado por gerações. Com armas cada vez mais dependentes da navegação por satélite, manipular esses sistemas pode ser mais valioso que capacidades cinéticas tradicionais. A conquista da Ucrânia revela que a superioridade tecnológica depende da adaptação e uso da tecnologia inimiga, não apenas de satélites ou bombas maiores. Obrigado por assistir. Para saber mais sobre as bombas planadoras na Ucrânia, veja este vídeo. Para acompanhar as novidades em geopolítica global e guerra, inscreva-se no O Show Militar.